da pastora Nelly e do pastor Luiz, que um dia eles já tinham amizade com as pessoas aqui, como os pais da Neia, irmãos. E um dia a pastora Nelly, passando ali pela pracinha, Deus tocou no coração dela que deveria começar um trabalho aqui como igreja em nossa cidade. A partir daí, ela desafiou um irmão lá da igreja de Visconde do Rio Branco, que tinha uma empresa de ônibus, José Américo, se batizaram, que já estavam aqui, começaram a reunir conosco, e daí, com o tempo, a gente viu a necessidade de estar tendo um local para a gente poder fazer as nossas reuniões, não só durante o sábado, mas também como durante a semana. E aí nós alugamos um cômodo, que tinha no terraço da minha cunhada Lourdinha, meu cunhado Alfredo, e ali foi que a gente começou a se reunir mesmo com um ponto fixo como igreja. Eu decidi ficar aqui na cidade, eu vim para cá de Rio Branco, porque achei que seria mais favorável do que a Neia ter que mudar para Visconde do Rio Branco. Ela já é professora há muitos anos, então nós vimos que seria mais fácil eu estar vindo para cá. E nós ficamos durante 2 anos reunindo nesse lugar onde nós alugamos. No final, a igreja foi crescendo, foi chegando mais pessoas. O pastor Luiz, ele desafiou alguns irmãos de Rio Branco a estar assumindo o trabalho aqui em São Sebastião. Muitos, a maioria não toparam esse desafio e acabou ficando para mim, para eu ficar como responsável pelo trabalho aqui. Eu confesso que no início eu relutei um pouco, porque eu sabia da responsabilidade que é ser um pastor, de que está cuidando de pessoas. No início nós éramos congregação da comunidade de Visconde do Rio Branco, até então ainda não era Comunidade da Graça, mas depois de 2 anos o pastor Luiz foi convidado a fazer uma aliança com a Comunidade da Graça e ele também me perguntou se nós aceitávamos também estar fazendo essa aliança com a Comunidade da Graça. Foi aí que nós passamos a assumir o nome Comunidade da Graça. Eu assumi a responsabilidade integral de ficar como pastor. Na época não era consagrado ainda, eu vim a ser consagrado anos depois. E assim, quando nós passamos a ser Comunidade da Graça, daí alguns anos o pastor Horácio, que era o nosso pastor supervisor, ele nos desafiou a sermos uma comunidade independente de Visconde do Rio Branco. E nós aceitamos o desafio e estamos hoje aí como Comunidade da Graça. Meu início aqui, da Belinha, na Comunidade da Graça, eu muito conhecido aqui na cidade, sempre motorista aqui na cidade, motorista de ônibus, e uma vida muito torta. Problema com bebida, e tinha um tio meu que vinha aqui em São Sebastião com ônibus, fazer culto aqui de 15 em 15 dias. Sempre ele me chamava para vir aqui, mas eu odiava aquilo. Eu detestava. Mas como eu já vi os outros falar desse Deus maravilhoso, desse Deus lindo, desse Deus que cura, liberta, salva, eu quis acompanhar meu esposo. O pastor Renato, quando veio para cá, ele tinha uma lojinha ali, famosa Catinguelê. E de vez em quando a gente ia lá comprar alguma coisa e a gente começou uma amizade. Ele já tinha muito trabalho, mas ele ia também na minha casa e no início a gente não se interessou, ficou um tempo aí. E ele insistiu, Insistiu, aí depois começou ele mais a esposa. E foi assim que começou o nosso processo. E assim, a gente morava lá na saída, lá naquele... E alguns irmãos, O Zé Francisco, o Sérgio, O pastor Sérgio, ele que buscava a gente, levava a gente. Desde o início a gente está caminhando junto. Quem também que nos motivou também era o pastor Luiz Carlos, de Visconde do Rio Branco, a esposa dele, a Nelly. Então foi essas pessoas aí que iniciaram com a gente. O pastor Renato, mais a esposa, a Silvana, o Renato também, Renato Pedrosa ajudou muita gente, o pastor Luiz. E a esposa sempre teve aquele carinho com a gente e foi cativando a gente e tá aí até hoje, nessa caminhada aí. Eu estudava na escola e a minha professora, ela era daqui, que é a Kátia. E ela me convidou um dia para vir na igreja, que era lá embaixo. E a gente foi no culto. Aí eu gostei muito, no próximo a Demar foi. Com ela estava junto e lá eu tive a primeira oportunidade de estar ministrando a palavra e lá muito nervosismo. A igreja não tinha um equipamento ainda o suficiente de som, estava caminhando.
E me lembro que eu tinha um carro, na verdade, uma época que eu vendi ele porque eu não tinha dinheiro para pagar a documentação do carro. E comprei um equipamento de som. E esse equipamento de som a gente abençoou emprestando ele para a igreja lá embaixo. E me lembro que eu morava depois aqui nos fundos da igreja. Quando veio a estrutura para cá mesmo, lembro que eu tive uma experiência muito grande com Deus nessa época. Quando me pediram o equipamento de som emprestado, eu estava debaixo de um pé de jabuticaba ali, orando e lendo a Bíblia. E Deus falou forte comigo naquele dia que era para não emprestar, era para ir para doar o som para a igreja. Eu conheci o pastor Renato na década de 90, quando ele ainda vinha a São Sebastião da Vargem Alegre para namorar com a Neia e ao mesmo tempo vinha também com a igreja, a comunidade de Visconde do Rio Branco, uma vez ao mês, para estar fazendo culto ali com os moradores de São Sebastião. E eu participava de todos os cultos. Daí a pouco eu e meu falecido esposo também começamos a participar, contribuindo no louvor. E a obra foi crescendo até que nós alugamos um cômodo próximo lá ao campo de futebol e ali nós ficamos um tempo considerável nos reunindo. Me lembro que ali foi apresentada a minha primeira filha, a Ingrid, e um lugar que deixou muitas boas memórias. Entre elas, com todas as dificuldades, nós fazíamos o louvor com playback, mas que se a gente parar para relembrar, tem muita história engraçada para contar. E com a graça e a misericórdia do Senhor, ele foi acrescentando, no nosso meio as pessoas que iam sendo salvas, foi edificando esta obra e Renato e o pastor Sérgio foram ousados e adquiriram um terreno onde é hoje a nossa comunidade. Nós tínhamos um grande desafio e eu tinha um grande sonho da gente poder ter o nosso prédio próprio, né? E na época eu tinha um lote que eu tinha comprado para mim construir, né, a minha casa, mas Deus tocou no meu coração que eu devia doar esse lote para a igreja. Sobre o terreno aqui da comunidade, como que ele foi adquirido? Eu fui procurado pelo meu primo que comprou esse terreno aqui, todo aqui, para fazer um loteamento. E aí ele me procurou falando comigo que queria trazer a igreja da comunidade para aqui, para o loteamento dele aqui. Eu falei com ele que não seria possível, porque a gente não tinha dinheiro. E aí eu falei, então você, no caso aí, você procura o Renatinho, que ainda não era pastor. O pastor Renato tinha um terreno lá embaixo dele, de propriedade dele. Ele pegou, propôs a troca do terreno aqui no terreno com o pastor Renato lá. E aí esse meu primo falou que faria trocado o terreno aqui no terreno lá do pastor. E aí o pastor doou o terreno dele para a igreja. O terreno era particular dele, ele doou para a igreja. E eu falei com ele, rapaz, mas você vai fazer isso? Você vai pegar o seu terreno e doar para a igreja? Ele falou, vou fazer. E teve mais gente que falou com ele também, mas entrou no coração dele e ele fez. Os primeiros tijolos dessa igreja aqui, a gente estava junto para estar edificando, tá plantando essa construção aqui em cima. E nós estamos nela desde o início. Começar essa igreja aqui, foi uma demolição de um local que a gente trouxe o material para cá, para a gente iniciar e foi formando a igreja. Depois teve o aumento dela, ela era menor e foi aumentada. Nós chegamos à comunidade em 2010, quando nós conhecemos a comunidade e entregamos a nossa vida a Jesus, e aqui nós fomos batizados. E durante a nossa caminhada, Deus fez grandes coisas na nossa vida. A gente sabe que a vida não é só flores, feita só de momentos alegres, mas de momentos tristes também. E dentre essas perdas, eu não poderia deixar de estar recordando uma perda que para nós foi muito difícil, principalmente para mim, que foi um amigo, um companheiro que Deus levantou, que esteve comigo muitos anos. O Senhor o levou, mas que fez grande diferença para a igreja, grande diferença para mim, para minha família, que foi a vida do pastor Sérgio, levado no período da pandemia, mas que permanece
vivo em nossa mente, em nosso coração, que deixou um legado lindo, maravilhoso e que teve, assim, em muitos momentos, sendo uma bênção em minha vida, na minha família, para toda a igreja. E o Senhor achou por bem levá-lo, mas o Senhor tem levantado também outras pessoas, como o pastor Anderson, que tem sido meu companheiro também, né? Ele, juntamente com a família dele. E eu louvo o Pai pela vida dessas pessoas que, assim como o pastor Sérgio, a Cátia, né? E as crianças, né? Estiveram junto conosco, né? Agora nós temos também o pastor Anderson, sua esposa Rafaela e seus filhos. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Aqui a gente se casou, né? Hoje a gente tem uma família constituída na graça do Senhor Jesus. Temos 3 filhos, a Antonella, o Theo e o Gael. E em 2023, o Senhor me concedeu a oportunidade e a graça de colocar no coração do pastor Renato alguém para estar junto com ele pastoreando essa igreja. E em 2023 eu fui consagrado aqui na Comunidade da Graça, ajudar ao pastor a conduzir esse rebanho que hoje nós temos aqui. Hoje nós já duplicamos o tamanho da igreja, né? E um sonho que eu também tinha e que Deus colocou no meu coração, porque a Comunidade da Graça, ela prioriza família, né? Prioriza a comunhão, o relacionamento e de estar dando suporte para toda a família no geral, tanto crianças quanto jovens, adolescentes, né? Quanto os casais e tal. Nós precisaríamos de uma estrutura para estar cumprindo também com esse propósito que Deus tinha colocado no nosso coração. E foi aí que desafiei a igreja da gente poder estar tendo o nosso sítio, o nosso Vale da Graça, que Deus tem nos abençoado e tem provido, né? Que hoje tem sido um lugar onde crianças têm sido abençoadas, casais, os jovens, né? Onde Deus ali também tem manifestado o seu poder e graça. E assim nós temos aí a graça e o privilégio de poder estar vendo como Deus tem sido bondoso conosco, como Deus tem sido provedor em nossa vida. Que tem pessoas que cuidam das crianças, prioriza as crianças. Temos ministério de jovens, de mulheres intercessoras, de casais, e assim vai abrangindo a família, porque família é o nosso objetivo maior, é o nosso alicerce. Podemos ter várias casas, mas lar só temos aquele que nós estamos deitados e desfrutando. E assim, na Comunidade da Graça, a gente pode ter uma família, lar abençoado, porque é cuidado, é cultivado. Cada área, cada faixa etária, estamos sempre preocupados em abraçar cada um deles. Quando foi começar isso aqui, eu jamais imaginava que isso ia chegar onde chegou. Eu acredito que os irmãos também não imaginavam que a comunidade seria o que é hoje, em questão de prédio, sítio que adquiriu, né, de poder estar abençoando os irmãos. O sentimento é uma coisa que praticamente, humanamente, não dá para explicar direito. É coisa de Deus mesmo, é coisa de fé e que Deus faz. É um sentimento, para mim, praticamente inexplicável. Voltamos para cá porque aqui é a raiz, é o fundamento de tudo e a gente tem só que agradecer. O pastor é um pai, né? Um Sim. pai. Ele ajuda muita gente, em qualquer coisa a gente corre para ele. A gente tem se sentido muito abençoado, muito amado. A Comunidade da Graça é o fundamento da nossa vida. É uma gratidão muito grande que a gente tem
por Deus ter nos dado essa oportunidade de ter conhecido esse local. Muitos irmãos não desistiram da gente, né? Continuaram persistindo na gente, estiveram com a gente na caminhada. A comunidade, ela é uma igreja família, né? É uma igreja que busca amar o próximo, ela não desiste do próximo. Na nossa casa, enfrentamos lutas, enfrentamos adversidades, mas sempre com o Senhor Jesus, né, nos ajudando, os irmãos estando sempre junto com a gente, nos ajudando nessa caminhada. A comunidade, completando hoje 25 anos, ela representa para mim amor, unidade, comprometimento. Uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e fazendo dele um discípulo. Esse é o grande alvo da nossa comunidade e esse é o grande privilégio de estar aqui. É a visão que é uma igreja família, né? A gente foi muito bem recebido, muito bem cuidados, né? Principalmente pelo pastor Renato, pela Neia, que nunca mediram esforço para estar junto com a gente. Ele está comemorando hoje, né? Esse ano, seus 25 anos de comunidade, para a gente é muito gratificante. Porque aqui a gente criou as nossas filhas, graças a Deus a gente está firme aqui junto, né? E vendo a igreja só crescendo, para nós é muito gratificante, é uma benção. Ela tinha o ministério dela na igreja como louvorista e hoje nós temos as nossas filhas como fazendo parte também dos do louvor. ministérios, do louvor com as crianças. Sentimento de amor, cuidado, né? Acolhimento, igual eles falou. Tudo junto, né? Marca registrada, né? Amor, cuidado, precisou. Com qualquer irmão aí é só falar. Essa igreja tem feito diferença na vida de muitas pessoas aí de São Sebastião e assim como fez também diferença na minha vida. Eu agradeço ao pastor Renato, à Neia, por fazerem parte, né, da história da minha vida e eu também fico muito feliz por fazer parte da história da Comunidade da Graça. Hoje ver a minha família também sendo abençoada, minhas filhas, meus genros, né, envolvidos nos ministérios. E isso para nós é maravilhoso. E Deus tem me concedido uma companheira que tem sido a minha amiga, né, tem sido a minha ajudadora, aquela que ora por mim, aquela que me dá cobertura espiritual, aquela que eu sei que todos os dias ora por mim, ora pela igreja, ora por essa cidade, evangeliza, se preocupa com as pessoas. Muito feliz pelo apoio do pastor Horácio, que tem sempre nos acolhido, fez o casamento da minha filha, do pastor Davis e do pastor Luiz Carlos, que, né, foi o início, que foi a peça, né, principal para a nossa comunidade, e os outros pastores, Carlos Alberto, pastora Sueli, pastor Osmar, que esteve na minha casa. Isso é maravilhoso. Então eu quero agradecer a Comunidade da Graça por cada apoio que tem nos dado. Eu dou graças ao Pai por isso e que possa vir ainda mais 25, mais 50 anos, quantos anos Deus permitir, sobre a Comunidade da Graça aqui em São Sebastião da Vargem Alegre, porque o nosso propósito, o nosso desejo é ser uma igreja família, que vive o amor de Cristo para alcançar o próximo e fazer dele um discípulo de Jesus. 25 anos se passaram, mas o desejo de alcançar o próximo continua. Grato por tudo que tenho, o tesouro maior, o tesouro